Queridos companheiros de ideal, nossas primeiras palavras são dirigidas ao mundo espiritual que um dia houve por bem atribuir ao Brasil e à experiência de crescimento da humanidade uma tarefa árdua de revivescência do Evangelho. Ao Anjo Ismael, ao Cristo, nosso modelo e guia, e aqueles outros missionários que fazem a pleiade de espíritos que atuam no desenvolvimento do saber espírita de um modo geral. Nosso segundo enfoque é uma lembrança muito emocional. Trata-se do vínculo que eu aprendi na infância sobre a Federação Espírita Brasileira. Eu sou de uma terra chamada Serrinha, quase fora do mapa, quase pouco conhecida, que em 1946, 47, foi visitada por um espírito que jamais deu o seu nome e que por apelido ficou conhecido de Irmão Estrela. E o Irmão Estrela manifestou-se por um médium, Lorival Silva Lima, e psicofonicamente disse-lhe o seguinte: vocês precisam conhecer o Espiritismo. Escrevam para a Federação Espírita Brasileira, deu o endereço, Avenida Passos, aquela época, e lá peçam os estatutos. É a primeira vez que eu ouvia falar que o Espírito estava criando o centro e mandando os estatutos. E sigam o lema da Federação Espírita Brasileira: Deus, Cristo e Caridade. E o Centro Espírita de Serrinha nasceu com esse nome, com essa situação: Deus, Centro Espírita, Deus, Cristo e Caridade. Eu nasci depois, um pouco depois, mas foi a época em que o nosso lar era lido, bastante lido, e meu pai então colocou o nome de André Luiz, para ver se dava para alguma coisa. Ele estava lendo o nosso lar. E anos depois, já um leitor, pelo menos infantil, eu percebi que ele tinha um quadro, um mural, um quadro com a moldura, que ficava na sala de visitas. E lá para as tantas, ele chamou a família e disse: vocês precisam amar a FEB, que tem raízes espirituais e vive aqui na terra, na Avenida Passos. Para as crianças de então, não tinha a menor ideia do que se tratava. Ele nos chamou nessa sala de visitas e o começo, era o estilo dele da época de educador, e o começo desse amor é gravando o nome desses personagens. E nós começamos: Augusto Elias da Silva, Everton Quadros, Dias da Cruz, Bezerra de Menezes, Paim Pamplona, Júlio César Leal, Manuel Quintão, Luiz Barreto, Aristides Espínola, Guilhom Ribeiro, Vantuil de Freitas. Era onde o quadro parava. E nós ficávamos olhando. Alguns eram, dois parece-me que eram baianos, pelo menos o Aristides Espínola. E ficávamos recordando o que seria esta febre espiritual, essa imagem que ele trazia. E ficamos hoje, ao adentrar esse salão, boa parte do tempo refletindo sobre esses personagens que fizeram a história desta época dos 130 anos em larga escala. Depois conhecemos Armando de Oliveira Assis, Francisco Thyssen, Giovanni Borges, Nestor Mazotti e Ave César. Estamos aqui. É uma grata satisfação, portanto, recordarmos aqueles momentos em que aprendemos, pela voz daquele Aristóteles, o nome dele, meu pai, quase inculto, a experiência de compreender o federativismo pelas vias espirituais de Irmão Estrela
e outros tantos watts da região. E ele fazia algo similar que a federação fazia. Agregava pequenos grupos e fundava centros na região. Ele não descansou enquanto trabalhou nessa lida e praticamente toda a região tinha um centro espírita na cidade, em cada cidade. Então, com essas lembranças, é que eu passo ao nosso seminário com uma sensação muito grata de conhecer agora, ao vivo e a cores, a sede máter do Espiritismo no Brasil. Nós começamos com uma expressão que é o próprio tema e propositada: concepção espírita de educação. E nós vamos usar esses 3 termos como parâmetros para a nossa análise, que pode ter um cunho ainda de reflexão pessoal ou grupal, mas que é de alguma sorte a nossa contribuição ao pensar espírita. Nós ficamos inquietos do ponto de vista do estudo do saber com a natureza do pensamento espírita. Sempre nos pareceu algo estranho, um saber que se diz ciência, filosofia, religião, com influência no desenvolvimento da arte. Que saber estranho é esse? Nós estamos acostumados, na linguagem acadêmica, a termos ciência é ciência, filosofia é filosofia, religião é religião, arte é arte. São as chamadas esferas culturais, que se diferenciaram na era moderna, pós-renascentista, principalmente na fase chamada do iluminismo europeu. E chega alguém, nessa mesma fase, um senhor Allan Kardec, e propõe um saber que é, simultaneamente, vários saberes, várias esferas culturais do saber. Isso, de alguma sorte, me parecia intrigante. Hoje, com o avanço dos conhecimentos de um modo geral, há uma tendência à religação das esferas culturais, a religação dos saberes. Já existe até um nome pomposo, axiomática transdisciplinar, de Basarab e Nicolesco, cujo precursor, disse Pierre Weil, mentor de um movimento de unificação, da paz e do conhecimento, cujo precursor e pioneiro foi Allan Kardec. E isto numa época em que pensar os saberes fora da ciência era a nova heresia. Aquela época, século XIX, a hegemonia do cientificismo estava em franco desenvolvimento. A filosofia era considerada algo inteiramente fora de propósito, como a adolescência do saber em geral, como queria Augusto Comte, o sonhador do positivismo. E a religião, coitada, estava em crise total com os movimentos principalmente anticlericais, pois que o mundo havia mudado e ela se conservara, transformando a linguagem simbólica numa linguagem do real. E o mundo de 6 dias não cabia no universo daquela época. A arte era apenas um epifenômeno, um fenômeno secundário. E chega esse pensamento, o pensamento espírita, de um modo bem específico, e trata de fazer esta questão ser formulada de outra maneira. E no bojo desse pensamento vem uma outra frase que nos alertou para a natureza do saber espírita. Quando Allan Kardec diz, na linguagem típica da época, que uma das tarefas fundamentais do espiritismo era derrotar, destruir o materialismo. Nós baianos somos mais light, diríamos enquadrá-lo nos seus limites e possibilidades.
o materialismo tem alguns ganhos, ou superá-lo através de uma síntese mais vasta e mais ampla. Ora, mas o que é o materialismo enquanto saber? E aí nós vemos que o materialismo também não é ciência, não é filosofia, não é religião propriamente, mas se comporta como tal, não é arte, mas dá suas contribuições. E ficamos pensando que termo seria adequado para definir esse saber tão abrangente, tão integrador, tão sintético e ainda com uma característica muito especial, que é a primeira vez na humanidade que a produção do conhecimento se dá de forma abrangentemente transexistencial ou interexistencial, por via mediúnica. Comunidades interligadas produzindo esse próprio saber. Então nós concluímos que o Espiritismo pode ser que seja algo da mesma natureza do materialismo em termos de saber. E o materialismo tem um nome hoje, chama-se paradigma, cosmovisão, mundividência. O Espiritismo é a cosmovisão, a mundividência, o paradigma centrado na estrutura do universo que é formada de espíritos preliminarmente, enquanto o materialismo é formado de matéria. Vocês vão de indagar, mas por que você está trabalhando esta questão? Porque o Espiritismo, como consequência, não pode ser predicado de outros termos sob pena de virar algo menor. Daí porque nós não colocamos educação espírita, medicina espírita, filosofia espírita, tradicionalmente a gente usa isso, como não se coloca medicina materialista, educação materialista, ciência materialista, alguns usam, mas ciência é ciência. Então o Espiritismo tem essa abrangência que é imensa. E nós descobrimos, revendo aqueles primórdios do Espiritismo, que o espírito guia de Andrew Jackson Davis dizia que era a reação e a invasão organizada dos espíritos para contribuir na renovação da humanidade de uma forma muito clara, para sair da estreiteza do materialismo. Então nós temos claramente uma definição do que é o Espiritismo. Essa cosmovisão que tem aspectos em todas as áreas do saber, contribui, integra, inclusive no nosso modo de ver, explica o materialismo e dar a ele o valor que ele tem restrito à ambiência em que ele se propõe atuar no espaço e no tempo. Com isso, deixo claro que a postura do nosso entendimento é que não há nada mais vasto, mais amplo, mais complexo, mais rico do que o Espiritismo. Nada mais. Mesmo que a gente tenha títulos acadêmicos os mais variados, tenha N possibilidades de aprendizagem, a vastidão do pensamento espírita, ela abrange tudo que está no lado da matéria, mas os supera e os transcende. Isso nos dá uma clara versão do potencial desse saber que está em nossas mãos e em nossa instituição. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é sobre a concepção de educação. E aí entramos num item básico, fundamental, estruturante ao nosso ver do pensamento espírita, que se chama evolução. A evolução, esta que é muito mais do que o que nós pensamos na atualidade, ou que o cotidiano do próprio movimento espírita trata, pois refere-se a um fenômeno cósmico que leva o estado de consciência matéria, da consciência na matéria, se pode traduzir dessa forma, até o estado de angelitude. E isso já está implícito ou explícito nos textos do Livro dos Espíritos. Mas mais que isso,
queremos chamar a atenção de que isto nos remete a uma questão fundamental no nosso projeto de vida, que é passarmos a nos perceber seres espirituais vivendo uma experiência de encarnado material. Porque, no modo geral, ainda estamos nos pensando seres encarnados, materiais, buscando alguma experiência espiritual. Ainda não chegamos a esse estágio de consciência clara do que somos, diferenciando daquilo que estamos. Isso me parece básico. E às vezes traduzimos isso na nossa linguagem cotidiana. Nós falamos sem maiores preocupações: quando eu morrer, mas o espírito que somos não viverá esse processo com essa sensação que a palavra sugere. Às vezes a gente melhora e diz: quando eu desencarnar, já melhora, porque o eu pode desencarnar, mas ainda não é a totalidade da expressão da consciência do que nós somos. E a vida cotidiana nossa, se olharmos, se observarmos, ainda é um reflexo dessa consciência restrita que gerou o materialismo. Mesmo lendo textos que dizem: se o mundo terrestre acabasse, o que aconteceria? Praticamente nada. O mundo dos espíritos precede-o, sucede-o e não está limitado, como nós o conhecemos, ao tempo e ao espaço de um modo geral. Então, essa consciência de que somos espíritos numa esteira de evolução e que seremos muito mais em termos de manifestação do que humanos, é a condição básica que nós pensamos para compreender o pensamento evolucionista e a posteriori a educação. A educação então se situa nesse contexto como algo que continua o processo da evolução, nós dizemos no estágio humano, porque estamos humanos e não somos humanos. Estamos de passagem pelo ciclo da humanidade e às vezes, como diria o filósofo Nietzsche, demasiadamente humanos. E porque humanos, limitados, restritos, pouco conscientes da nossa realidade natural, da nossa condição de imortal e da nossa condição de espírito, criação divina. A educação, então, situa-se nesse contexto para nos levar do estágio humano, ainda que alguns em fase primitiva, ao estágio relatado no Livro dos Espíritos como de angelitude, para além do humano. E, se quisermos, num outro contexto também do Livro dos Espíritos, encontraremos lá a frase para nos levar a gravitar em torno de Deus e sermos co-criadores cósmicos como espíritos puros. Esse é o projeto de educação que flui no nosso entendimento da obra espírita de um modo geral. Reparem que inclui o entendimento da encarnação, inclui o entendimento da vida corporal, da interexistencialidade, das relações com o mundo espiritual, mas isso é apenas o trecho inicial do projeto espírita. Ele é muito mais vasto em termos de educação. Ele pede que saibamos ir além do humano, transcendamos esta condição tradicional para chegarmos àquilo que na classificação de Allan Kardec chama-se espíritos de primeira ordem. Lá na Bahia, como tudo vira festa de futebol, Série A. Série A, Série C, Série B, Série A. Chegar a esta categoria. Este deve ser o nosso finalismo educacional, a nossa meta última. E vivermos isso de tal maneira que transformemos o meio social, a história de vida de um modo geral, em suma, as características do nosso estar no mundo. E aí precisamos
aprofundar um pouco mais a nossa vivência em termos de evangelho, porque ali está uma lista de imperativos que Jesus trouxe para que nós vivêssemos porque ele acreditava em nós. E o imperativo maior que deve nortear a nossa educação, parece-me, está explicitado na seguinte frase: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Como dizia um espírito de nome complicado lá na Bahia, não menos que Deus. Não queira menos que Deus. Seja perfeito como Deus. Isso pode causar estranheza imediata, porque o nosso ancestral, ou a nossa maneira ancestral de ver, é um tanto quanto negativista sobre nós mesmos. E isso tem razão de ser histórica, filosófica. Nós saímos do centro do universo no século XVI, graças a Galileu, Giordano Bruno, Kepler, Newton, e fomos para a periferia de uma galáxia que não é tão expressiva assim. Isso tirou o nosso otimismo em relação a nós mesmos. Depois deixamos de ser a graça divina criando uma espécie especial para nos tornarmos em primos carnais dos macacos. Isso também ofendeu a nossa autoestima. E agora diz que é um pouco mais drástica a tarefa. Com o genoma, nós somos 90% igual aos ratos. Então a gente ficou um tanto com a autoestima diminuída. Depois disso, soube-se, na era da razão, que nós temos um inconsciente, subconsciente, que é pulsão animal pura, não gosta de civilização, e que pode tomar-nos de assalto, porque de racionalidade nós temos quase nada em matéria de pensamento, graças aos estudos do inconsciente de Sigmund Freud. Repare que nós não temos muitas lições nos últimos 4 séculos para nos elevar. E por último, o movimento do existencialismo diz que não somos essência e que, pelo contrário, vivemos com 3 sentimentos básicos. E ele ainda diz que é um otimismo: a angústia existencial, o desespero existencial e o desamparo existencial. Sem Deus, sem nada para nos guiar, sem destino, como um repolho. Ora, com essas 4 visões, evidentemente que o ser humano teria dificuldades de erigir algum tipo de auto-observação negativista, de caráter positivo ou de otimismo. Mas o Evangelho diz que podemos ser perfeitos como perfeito é Deus. E não é para a eternidade, é para aquela época, para as épocas que escutam o Evangelho, Jesus já anuncia. Então a nossa finalidade está lastreada nesta presença inefável de Jesus para nos dizer como podemos avançar de alguma sorte. Ora, a evolução, agora na base da educação, nos traz alguns parâmetros norteadores, que é fundamental nós trabalharmos em nosso entendimento, já que a psique é a matriz de todo o processo de aprendizagem e o corpo seu auxiliar. Nós tomamos como modelo para o entendimento desse processo um discurso que é feito por Calderaro da obra No Mundo Maior, que nos parece sintético e de fácil entendimento para a maioria das pessoas. Ele nos diz que a casa mental pode ser vista com 3 andares. O andar superior, onde estão as aspirações, os sonhos, em termos de evolução, onde está o nosso futuro, nosso devir, e onde se penetra por meditação, por oração, por renúncia. Ele coloca assim. Há um segundo andar intermediário, que faz um projeto muito claro de presente, é a consciência atual, e que luta para construir esse futuro,
tomar das suas influências inspirativas e torná-lo realidade. Daí ser a zona do esforço, da vontade, do trabalho. Trabalho esse de natureza evolutiva. O terceiro andar, o primeiro andar, ele chama o andar do subconsciente, o andar do passado, da experiência atávica, da experiência tradicional, dos hábitos, dos condicionamentos, da nossa ancestralidade por inteiro, os instintos, a experiência mineral, vegetal, animal, sintetizado nesse subconsciente. As histórias pregressas das encarnações humanas. Em suma, uma poderosa conquista que nós já fizemos. Porque, convenhamos, não se faz da noite para o dia uma pedra virar um peixe virar um palestrante. Dá trabalho. É preciso fazer um esforço razoável, multimilenar, muito bem falado algumas vezes por Augusto dos Anjos, no poema que está no Parnaso do Além Túmulo. Então nós temos essa trajetória toda arquivada. Temos uma outra que é essa que nós nos debatemos. E temos uma terceira que é o que sonhamos, mas dizemos de vez em quando, não dá. Ainda não dá. E é nesse contexto que nasce uma noção básica da fase humana, já que aí há uma possibilidade de escolha cada vez mais de natureza dos valores, da ética, dos valores religiosos, estéticos de um modo geral. Aí nasce uma noção, nessa luta aí, a noção de bem e de mal. E aí nós fazemos palavras nossas, ao nosso modo, é claro, aquilo que Allan Kardec escreveu em A Gênese, que é fundamental para a gente entender o processo educativo na área dos valores. Com o passar do tempo, aquilo que era estímulo ao progresso espiritual passa a ser o seu entrave. E o bem se transforma em mal. A primeira vez que eu li isso, ainda adolescente, fiz chocante. Porque eu tinha lido no Livro dos Espíritos que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Isso baralhava as ideias. Mas com a descrição da casa mental, com a descrição do processo evolutivo, fica fácil entender. Que são definições distintas, de contextos distintos, e que nos é importante a segunda definição em A Gênese. E ele continua, que o instinto é uma inteligência perfeita para aquilo que pretendeu fazer. E eu tinha ouvido muita gente me dizer que era preciso combater os instintos, e não dava, o instinto era mais poderoso, não era fácil. Na compreensão evolucionista, a gente vai entender que o bem é o ato, a atitude de trazer do terceiro andar a inspiração, a aspiração, o sonho para o segundo e desse para o primeiro. E com o tempo, então há uma transformação natural do nosso comportamento, da nossa atitude e até dos nossos impulsos. E eu vou lhes dar um exemplo muito nosso. Veja como evoluímos em matéria de impulsos antropofágicos. Vocês vão dizer assim, não, isso já está abolido. Houve uma época, aqui nas barras, na Barra do Rio de Janeiro, que um Dom Pero Vaz de Sardinha virou sardinha para os antropófagos de então. Vejam vocês, os peixes sempre sofrem, né? Foi feito ser sardinha. Pois bem, agora prestem atenção. Isso era natural, normalíssimo, não havia nenhum sentimento de culpa. Era um bem que os índios faziam a si próprios, não ao Dom Pero, mas faziam a si próprios. Não havia juízo de valor sobre isso. Com o passar dos anos, os mesmos espíritos naturalmente, outros evoluíram, e aí a situação mudou. A antropofagia
está fora do contexto. Mas ela não desaparece completamente, ela se sublima, porque vem uma outra ideia que a supera. É mais nobre, evolutivamente tem mais valor. E vejam vocês, nós não somos antropófagos, mas se nós precisarmos de um transplante, estivermos na fila, bem que torcemos para que tenha um monte de acidente para a fila andar mais rápido. Nós não somos antropófagos, não fizemos o acidente, mas lá no fundo desejamos que alguém morra e a gente não vai devorar o fígado dele, vai tomar o fígado dele e botar logo de vez. O pulmão dele, o rim dele, agora está transplantando tudo. Um professor meu me dizia, ele é quase materialista, meio espiritualista, agnóstico místico talvez, como se diz lá na Bahia, mas ele dizia, mas eu como hepatologista não aceito isso como progresso, porque no fundo tem uma má intenção. Ele já percebia isso, quando veio a clonagem ele dizia, é a esperança, porque pelo menos a intenção vai desaparecer. Então vocês veem que o instinto de sobrevivência que norteou a antropofagia inicial permanece de outra forma, agora atuando com mais nobreza, com mais cuidado, com mais respeito ao princípio da conservação da vida alheia. Então, com isso nós queremos dizer que o contexto educativo, que é um aspecto da evolução, deve considerar que com o passar do tempo certas atitudes estão superadas. Tudo pode até me ser lícito, lembra Paulo, mas já não me convém, está superado para mim, já não me satisfaz. Mas não pense que é fácil, porque o próprio Paulo já anunciava, o bem que eu quero, superconsciente, esse eu não faço. O mal que eu não quero, que ele chamava de mal, esse é fácil de fazer. É fácil voltar ao subconsciente e deixar que ele atue. Difícil é transformar o superconsciente, experiência ainda não vivida, em esforço consciente e realidade. Por isso que é fácil, na história, encontrar exemplos de como se tomou do Evangelho e se fez o oposto, porque os impulsos anteriores continuavam sem a devida superação. Eles não vão desaparecer, porque no fundo eles representam uma grande conquista evolutiva, a conquista da identidade do eu, a conquista da consciência de si mesmo, a conquista do seu próprio valor. Mas chega um dia que só isto não é o bastante, e deixaremos então a fase egocêntrica, espiritual ou infantil, para sermos etnocêntricos, para depois sermos globocêntricos, altruístas, filhos do mesmo Pai, em suma, discípulos do Evangelho mais plenamente. Então nós saímos, para entendermos bem a concepção espírita da educação, da noção tradicional de isto é um bem e isto é um mal, porque importa saber fundamentalmente quem está se fazendo aquilo e que nível evolutivo ele tem, qual o estágio da consciência que ele está, porque bem para um pode ser atraso para outro, e eu lhes mostro isso com um exemplo. Conta-se que aqui, quando começou o Rock in Rio, o primeiro, muita gente disse que tragédia moral, espiritual, sexo, rock and roll, cerveja, que terrível. E alguém perguntou, vocês sabem quem são os espíritos que estarão lá encarnados nessa festividade? As pessoas, claro, não sabiam. E uma entidade teria dito, pois é, elas estão avançando bastante. Porque agora, depois de 600 mil anos, se não me recordo bem, elas deixaram de ser o exército de Gengis Khan, que só matava, e agora reproduz. Viu que avanço? Para eles é avanço, mas a mim não me convém mais, já passei dessa fase, posso estar em outra. Isso nos remete a uma lição do Evangelho que é básica, e que nós interpretamos da seguinte forma: não julgueis, simplesmente errareis no julgamento, porque não sabe de onde vem,
para onde vai, na aparência que está aquela alma em evolução. Então a gente não tem noção. Por isso, a mensagem de Jesus continua válida. Precisamos de estudar o ritmo de cada um, ritmo evolutivo, tendências, possibilidades de reencarnação, e ver como é que é. Uma cena que eu vivi que ilustra também isso. Uma das pessoas que foi criadas em Serrinha, ela é realmente uma pessoa de dolorosa história espiritual em termos de crescimento. Apesar de receber todas as benesses de uma educação classe média baixa, com os cuidados morais necessários, eu chamo um espírito de alto nível de perversidade, desde pequeno. Era um terrível infante. Surpreendi uma vez, prestes a derrubar o tacho da baiana do acarajé na própria baiana. Tudo porque ela não deu um de graça para ele. E eu segurei. Disse: que é isso? Ele disse: nada, só estava admirando. Era assim. E a vida inteira recebendo auxílio e sempre pela transgressão no mundo físico. A última vez que eu vi, ele estava alcoolizado, aos berros, no sepultamento do meu pai, e gritava: meu pai morreu, meu pai morreu. E fazendo um alarido que atrapalhava as orações e as vivências daquele momento. E aí eu fui chamado para intervir, chamei e disse: morreu meu pai. Como é que você está gritando isso? E ele disse: então somos irmãos, nosso pai morreu, eu quero vê-lo. Até aí tudo bem, era o nível dele, da experiência. Mas ele encontrou-se de imediato com minha esposa, que foi um anjo guardião na vida dele, no período das drogas, dos assaltos à mão armada, para tentá-lo resgatar dessa situação. Ele virou para mim, para ela, e eu estava de gelado, e ele disse: eu sou muito agradecido pelo que você fez para mim. Ela aí, mas pelo visto não adiantou nada. Ele virou: adiantou sim, porque eu não uso crack, deixei a cocaína e só estou no álcool. Isso é avanço. Era o possível até então da vida dele. Compreender isso no pensamento espírita é elastecer a vivência das possibilidades do que vamos chamar de bem, do que vamos chamar de mal. Eu sei que dá um certo trabalho a gente se adaptar a uma compreensão existencial evolutiva da própria moral. Mas eu queria enfatizar isso porque é fundamental no projeto espírita conhecer as possibilidades e, portanto, não padronizar as singularidades. Saber dos ritmos ancestrais, mas também saber dos ritmos possíveis evolutivos de cada um. E aí a gente vai ter imensas surpresas, porque uns estarão desenvolvidos de um jeito, outros estarão desenvolvidos de outra forma, em outros níveis, em outras possibilidades de um modo geral. E eu vi isso num exemplo inesquecível, quando fazia uma conferência para um órgão internacional, a pedido de um ambiente político em Salvador, político-social, e foi aberta para perguntas a conferência. E um homem se levantou, arranhando o português, e disse: eu concordo com o que o senhor acabou de dizer, inclusive com a transformação educacional. Eu sou um exemplo disso. E devo a minha educação a uma prostituta do Pelourinho. Na época o Pelourinho ainda estava entregue à prostituição. Eu era um garoto que morava na Praça da Piedade, próximo em Salvador, e que não fumava, não cheirava cola, não fumava nenhuma droga, mas tinha um prazer muito especial: usar uma navalha para cortar os gordos. Eu tinha uma tendência a fazer isso, cortava-os e saía correndo. Tive 42 passagens na delegacia e vivi assim até os 13, 14 anos. Um dia, andando pelo Pelourinho, conheci essa prostituta e ela me fez um homem de bem e me fez dizendo: meu filho,
eu conheço essa vida, não vai lhe levar a lugar nenhum. Eu quero o seu bem. E me tirou deste ambiente, me levou para um outro local educacional, cuidou de mim durante esses últimos anos, e hoje eu criei uma pequena organização não governamental que já recuperou 110 drogados da Praça da Piedade, principalmente. Quando ele dizia isso, eu fiquei impressionado com a capacidade dessa prostituta, como ele chamava. Ela foi capaz de acolhê-lo e de transformá-lo por influência. Claro que ele tinha o germe da transformação. E me perguntei, eu, como evangelizador espírita, se eu o admitiria na minha sala de aula, sabendo que ele podia estar levando a navalha. Se eu teria coragem de expor o risco os outros membros dessa evangelização. Então, compreendi que a educação ela pode encontrar personagens os mais exóticos, os mais estranhos e competentes em matéria de influenciar a transformação de cada um. Essa educação, naturalmente, além do bem e do mal, ela tem parâmetros gerais para nos orientar. Se nós tomarmos o conceito de evolução, vamos verificar que a evolução não se dá de graça, não é à toa. Ela tem alguns referenciais que no momento supomos que podem ser expressos da seguinte forma. O primeiro referencial, o projeto da evolução, desde sempre, é caracterizado por uma ampliação da consciência. E hoje, nós somos muito mais conscientes, temos muito mais consciência do que no reino animal, no reino vegetal, no mineral nem se fala. E a própria espécie humana, a própria civilização, tem muito mais consciência. Não é simplesmente conhecimento, é consciência de um modo geral. Estamos cada vez mais sabendo, percebendo em profundidade do que antes nós concebíamos. Então, a ampliação da consciência. E essa ampliação da consciência, no nosso telefinalismo educacional, deve chegar a ponto de nos sentirmos criação divina, a nossa consciência original, que é a nossa destinação. Aí nós compreenderemos a frase de Jesus: eu e o Pai somos um. Essa é uma consciência crescente, que precisa ser, de certa forma, emulada, estimulada, para vivenciarmos adequadamente. Se tomarmos como referência a Paulo, veremos que ele teve ampliações de consciências significativas. O Paulo da conversão da estrada de Damasco, ampliação riquíssima de consciência. O Paulo, descrito como um homem que foi ao terceiro céu, ele diz que conheceu um homem, mas Emmanuel sabe que foi ele. Foi ao terceiro céu, ampliou a consciência. E o Paulo que diz, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos, é um Paulo muito mais, se viveu essa experiência, consciente da totalidade do ser. O que os junguianos da psicologia analítica diriam, enfim, a percepção do self. Então a evolução consiste em ampliação da consciência. É também uma alteração da zona de construção, da zona de liberdade, de escolha e de responsabilização. Por isso que nós dizemos que progressivamente a educação nos levará a ter comportamentos, hábitos, que são automatismos e que passam a ser determinísticos. A nossa zona psíquica de determinismo vai aumentando e a zona de liberdade vai se deslocando para outras fronteiras. Já não nos ocuparemos daquilo que aprendemos, já sabemos, já está resolvido, mas do vir a ser que precisamos aprender. Então precisamos verificar se isso está ocorrendo. Além disso, a história, mesmo biológica, é a história de construção do que nós chamamos de complexidades crescentes, holoarquias, unidades coletivas. E nós verificamos que tudo isso é fruto da integração. A evolução consiste em cada vez mais integração.
Integração que não é negação da sua individualidade, mas é superação da sua individualidade por uma construção do qual você faz parte mais intensamente e produz algo novo. Nós podemos exemplificar essa noção de integração começando pela integração nuclear ou atômica. Os prótons, elétrons, os nêutrons se integram para formar algo novo. Uma integração molecular, o sódio e o cloro, que eu cito sempre como a primeira grande eletroafinidade química. O amor começa ali. Cria uma ligação forte chamada ligação iônica. E digo sempre que desde então a vida deixou de ser insípida porque temos o sal de cozinha, que fez o mar, fez a história de muitos peixes. A integração vai se desenvolvendo no nível celular, tecidual, orgânico, mas é muito mais que isso. Nas memes, nos arquétipos, no inconsciente coletivo da psicologia analítica, até a integração plena de tudo com todos. Então, evolução é mais integração. Daí porque integrar o saber, integrar as pessoas na diversidade em que se apresentam é uma tarefa da educação concebida na cosmovisão espírita. Integração. Hoje nós já vemos isso, vivências interreligiosas. Lá na Bahia, inventaram que ecumênico só é entre cristãos, e espírita não é cristão. E eu abro um parêntese para mostrar-lhes o que me aconteceu nessa integração. Convidado para uma formatura, o sobrinho participava para dizer umas palavras, disseram que era um culto ecumênico. Eu cheguei no horário, era numa igreja, e o padre disse que eu não podia falar, porque o culto era ecumênico. E fui apoiado pelo pastor, que diz que eu não era cristão. Eu já estava lá, não ia perder minha viagem. Disse-lhe, cristão ou não, eu sou convidado da turma. Quem me chamou não foi o senhor. Então eu falarei como não cristão. Se o senhor não deixar falar na igreja, eu falarei ao público, que falarei fora da igreja. Mas falarei, porque agora eu já não vou perder minha noite. Ele disse, não, então vamos resolver. O culto será interreligioso. Mas não era um culto interreligioso, era uma missa mesmo. E eu fiquei com receio de estarem filmando e botarem montagem, ou separado, Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, o novo sacristão. Aderiu, porque era tipicamente uma missa paramentado, e ele virou-se e disse, você podia ler isso aqui para mim? Aí o pastor disse, eu não, porque eu não concordo. Ele disse, se for para ajudar, eu leio. E eu li o texto. O pastor falou, ele virou-se para mim e disse, você podia reduzir sua fala, porque já está o horário atrasado, de 20 para 5 minutos? Eu, às vezes, tenho impulsos vingativos. Só às vezes. Aí disse, eu vou me vingar. Eu disse, olha, padre, eu não vou restringir minha fala a 5, mas vou reduzir bastante. Aí falei, mas falei, estava com uma facilidade de comunicação, que eu vi o brilho nos olhos das pessoas, do público que estava lá, que quando eu terminei, eu disse, eu quero ver o que é que ele vai conseguir falar depois, que ele era o último. E aí ele terminou fazendo o negócio dele, dizendo, como disse Peixinho, digo, agora de sacristão eu sou o padre. Mas era, de alguma forma, a impregnação da possibilidade da integração. Depois disso, participei de programas interreligiosos, e a gente vê crescendo isso. Mas mais que isso, importante que eu fui chamado para falar de espiritismo na Academia Baiana de Ciências. Eles querem saber o que é espiritismo. Digo, estamos chegando lá, estamos avançando. É a integração do saber. E eu acho nesse aspecto, nós temos muito que avançar. Porque podemos perceber na diversidade das formas de fé, de ciência, de arte, de religião, os diferentes estágios evolutivos. E eu digo sempre, para lembrar, o que é o espiritismo? Eu digo, olha, ele não é simplesmente a conta do colar da sabedoria humana. Eu entendo que ele é o fio que une as contas, as explicita,
coloca em seus devidos lugares, compreende, e ainda traz uma conta avanço, uma conta especial de avanço. E aí eu me recordo de algum lugar ter lido que Allan Kardec escreveu: entre os espíritas estarão budistas, muçulmanos, cristãos, não é necessariamente convertidos ao jeito espírita brasileiro ou baiano de ser, mas convertidos à ideia de espírito, de integração, como uma característica da evolução. Como então? Já tivemos aí uma outra característica. A maneira também como a evolução tem se expressado é por complexificação das formas reais, físicas, formas simbólicas, sociais, psicológicas, de um modo geral. Nós vemos que a complexidade, como vai aumentando, mas não confundir complexificado com complicado, porque é bem diferente. Complicado é uma maneira de atuar inadequada e complexificado é uma outra forma. Então são parâmetros para nortear. Por último, para irmos para o intervalo, para irmos para a abertura da mostra, nós queríamos deixar aqui o quinto critério para a educação trabalhar. Chama-se: o universo caminha, não é linguagem nossa, nem mesmo tipicamente espírita, caminha para a crescente amorização. Esse verbo não é muito usado. Vem da tradição jesuítica de Teilhard de Chardin, o mais espírita dos católicos que eu já conheci, escrevendo o fenômeno humano. Dito isso por um professor meu de filosofia: parece que ele é espírita. Digo, se ele estivesse no meio espírita, ele seria espírita. Se ele estivesse na Índia, ele seria provavelmente evolucionista da Vedanta ou do hinduísmo. Em suma, o que é a amorização? Tudo que nós já dissemos se resume nessa base. O sustentáculo do universo é a energia amorosa que já está no princípio inteligente universal. E esse amor pode se desdobrar de várias formas, de várias maneiras, do qual a gente vê três grandes movimentos. Um movimento de auto-amor, que o próprio Chardin chamava de centração. É preciso traduzir isso como conhecer-se e cultivar-se. Fundamental. E que lembra a tradição socrática que inspirou Allan Kardec. Conhecer-se e cultivar-se. É um amor a si mesmo, a individuação. Mas há um segundo movimento, que é muito forte e nítido na tradição cristã, que vem da Palestina: ama teu próximo. Ele chama isso descentração. Tu nunca serás algo sem fazeres o outro ser. Isto é, se transformas o outro em coisa, lembrando Martin Buber, a relação será eu isso, mas você não será íntegro, integral, porque você só se faz na relação com o outro. É o amor legítimo do cristianismo, bem exarado na parábola do bom samaritano. Segundo movimento. Mas isso era insuficiente, diria ele, porque uma educação que se ocupasse só com o humano estaria demasiadamente humana, dizemos nós. É preciso transcender o humano e a gênese. É preciso uma lei da adoração, que é muito mais forte na devoção indiana, oriental, do que no nosso costume racionalista ocidental. Uma adoração que vai além das tradicionais vivências nossas ancestrais do Deus que bem Leon Denis anunciava: visto pelos sentidos, seremos politeístas. Deus visto pela inteligência, seremos dualistas. Mas vistos pela intuição, seremos monistas. Essa adoração a Deus se faz na entrega, nesse amor-participação, que alguns chamam de participação mística, participação integrativa, em que nos percebemos vivendo nele, sendo parte dele e aprendendo nesse devir evolutivo a comungar com ele. Então nós paramos aqui com os três grandes movimentos do amor: amor a si mesmo, velha Grécia; amor ao outro, antiga Palestina; amor a Deus, tradição hinduísta. Eu digo, o Espiritismo realmente é uma grande síntese civilizatória.